Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 2. Nas últimas aulas nós falamos sobre vários conceitos básicos do HTML e do CSS e vimos também na aula passada o básico de cabeçalhos. Nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre CSS em geral, algumas bases do HTML também e vamos fazer cabeçalhos mais avançados. Lembrando que, com o cabeçalho, eu me refiro ao menu superior com a tag header que fica no topo de todo o site. Apesar de que, às vezes, você pode fazer o menu lateral. E mesmo ele sendo lateral, você ainda pode usar a tag header. Ok? Então vamos começar a criar nossa pasta. Opa, chamar ela de headers. Abrir ela como code. Criar os nossos arquivos HTML e CSS, index.html e index.css. No index.html, vamos dar nossa exclamação para o VS Code já preencher para a gente. Vamos fazer o link com o nosso CSS. Lembrando, a tag link é utilizada para fazer a conexão de arquivos de configuração entre nosso HTML e CSS. Mas um link entre uma página de HTML e outra página é feito utilizando a tag A. Então, ponto barra, index.css. Vamos no nosso body criar nosso header. Já vamos criar o nosso nav, que é a área de navegação. Criar nossos três links. Então, link. E abrir abrir nosso site com o nosso navegador. Pronto. Link, link e link. Vamos fazer uma customização básica do nosso site. Nosso header, melhor dizendo. Header, background color, black. A color, white. Font size 25px. Text decoration, none. Lembrando, background color, cor do plano de fundo, color é a cor da fonte, font size, tamanho da letra ou fonte, e text decoration é a decoração do nosso texto, ok? Vamos em frente. Agora que nós já temos o nosso cabeçalho pintado, a gente percebe uma coisa que também tinha na última aula, que é o quê? Essa borda branca aqui, essa margem branca. E o nome margem é bem apropriado, pois nossos elementos possuem algumas propriedades chamadas de margem e padding, que naturalmente vêm com eles, assim como width e height. Vamos entender um pouco mais sobre esses elementos, essas propriedades, melhor dizendo, agora. Então aqui eu vou criar alguns parágrafos. 1, 2, 3. Eu vou pintar todos os meus parágrafos de roxo. Então olha só, você pode ver que os meus parágrafos eles já estão com espaço entre eles, assim como o meu header também. Se eu usar o inspecionar elemento no meu navegador e passar a setinha em cima, você vai ver que ele tem essa borda, essa área azul no meio, com essas bordas laranjas. A mesma coisa acontece com o outro P, a mesma coisa acontece com o outro P, a mesma coisa acontece com o meu body. O que é isso? Existe uma propriedade chamada margem, que o que ela faz é, quando você aplica margem a um elemento, ele afasta os outros elementos dele. Então, por exemplo, olha como meus P's estão no momento. Se eu digitar aqui margem 150px, olha o tanto que eles ficaram mais distantes. E se eu inspecionar o elemento agora, você vai ver que a margem dele está muito maior. Quando você digita margem, você está colocando esse espaçamento ao redor do elemento inteiro, no sentido que está colocando margem em cima, embaixo, na direita e na esquerda. Porém, quando você coloca vários elementos com margem seguidos uns dos outros, se o elemento estiver com a margem em cima, ela se funde com a margem do elemento que está abaixo, que está em cima dele. Como assim? Veja só, o meu link tem uma margem muito pequena ou quase nenhuma inexistente dentro dele, inexistente nele. O meu primeiro pé, porém, olha o tamanho de toda a margem ao redor dele. Ele tem uma grande margem em cima e uma grande margem embaixo.
Mas você pode ver que a margem de baixo dele, ela está entrando em contato direto com a barra 2. Ó, tá vendo que o 2 ele não tem uma margem em cima dele? Então, ó, os dois alegam essa barra branca que está entre os meus dois P's aqui. Se você colocar setinha em cima do primeiro P, ele vai dizer que aquela margem ali é dele. Mas quando eu vou aqui nele, ó, no 2, ele também diz que aquela margem é dele. Então, esse é um dos problemas de usar margem para separação de elementos, porque às vezes eles fundem a margem entre si. Agora, mesmo que eu tire essa margem de 150 px aqui, os meus elementos ainda possuem a margem normal deles, porque como a gente já viu, todo elemento HTML existe, ele é visível. Então, se ele é visível, quer dizer que já vem um CSS de fábrica pré-definido nele, que geralmente é um CSS mínimo, por isso que a gente não vai decorar cada detalhe de cada um deles, mas o padrão geralmente é fonte preta, então color black, um pouco de padding, um pouco de margem, e ou largura que ocupa 100% da tela, no caso dos elementos tipo block, ou largura que ocupa apenas o espaço mínimo necessário, no tipo inline, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora, o que é padding? Veja só, enquanto margem é esse espaço, vou colocar aqui 20px, 50px, é esse distanciamento externo entre um elemento e outro, ó, tá vendo que ele cria essa caixa ao redor dele? O padding é o enchimento interno. Então, vou botar aqui 50px. É um enchimento interno, ou seja, ele aumentou o tamanho do meu elemento, mas não exatamente. Tá vendo que o meu número 1 está no meio do elemento, meu número 2 está no meio e o número 3 está no meio? É porque padding, ele é justamente enchimento. Deixa eu tirar essa margem aqui, para ficar mais claro. Do mesmo jeito como a gente estava com a borda laranja de margem lá fora, agora a gente tem uma borda meio laranja dentro do elemento também. E o padding, ele é muito parecido com você pegar uma caixa, tipo aquelas caixas que você vai enviar para o correio, e você encher ela de isopor, para que os elementos no meio fiquem bem seguros, bem centralizadinhos, no caso, né, da caixa de correio. Aqui no nosso exemplo, o padding, ele é esse enchimento. O que é que ele faz? Ele enfia coisas dentro do seu elemento e ocupa esse espaço que foi aumentado. Então é a mesma coisa que você pegar uma bexiga e encher ela d'água. Ela não está simplesmente aumentando o tamanho da bexiga. Não, ela está ficando cheia de água, está ocupado aquilo. Ou então você pegar uma caixa e entupir ela de isopor. A caixa vai ficar um pouco mais esticada? Vai, mas ela vai estar com aquele espaço ocupado. Então, mesmo que a caixa pareça aumentar quando você coloca isopor, como você está colocando um enchimento nela, você já está enchendo a caixa. Então, você não está aumentando o tamanho dela para caber mais coisa. Ela está ficando maior porque você está enfiando mais coisa dentro. Então, padding é isso, ele é enchimento nos seus elementos. Para que a gente utiliza padding? Geralmente, quando você faz um botão, que nem é o meu link aqui, ó. Deixa eu pegar ali e pintar ele. Background color, brown. Olha como o botão ele tá bem justinho, ó. Ele começa na primeira letra e termina na última letra. Fica sufocante assim. Então a gente coloca um pouco de padding. Então, por exemplo, 4px. Que aí fica um botão mais bonitinho, maiorzinho. A gente até arredonda as pontinhas dele, ó, com border radius, 8px. Com um botão, ó, bem moderninho, ponta arredondada, com um enchimentozinho, só para dar umas gordurinhas para ele, por assim dizer. Então, isso é um padding e um margin. O margin, ele coloca esse campo de força, ele empurra esses elementos ao redor. Enquanto que o padding, ele coloca esse enchimento interno nos elementos. E o que acontece é que os nossos elementos já vêm de fábrica com um pouco de padding e um pouco de margem. E é por isso que o nosso cabeçalho não está conseguindo encostar lá no topo da tela. Só que quando você está fazendo um site, quando você está fazendo um sistema, é relevante que você tenha controle total do seu sistema. Então, a gente tem esses paddings e esses mergings aleatórios que aparecem no nosso site, que tem tipo 200 tags HTML, 500 tags HTML, para você decorar o padding e o margem de cada um é muito chato. Então, é muito mais fácil e mais prático. E não estou dizendo que você não deve estudar HTML, você deve, mas também tem que ter uma solução rápida, porque afinal, ninguém quer esperar 500 anos para você entregar seu projeto. Então, o que que a gente faz? A gente vai utilizar um comando que é popularmente conhecido como reset, que é o quê? Você digita asteriscos e abre aspas. Mas o que que isso quer dizer? Veja só, quando eu digito header, e abre aspas não, abre chaves. Quando eu digito header e abro chaves aqui, eu estou dizendo aplique esse comando ao header. Quando eu digito A
e abro chaves, aplique esses comandos aos meus arts que estão lá no HTML. Quando eu digito asterisco e abro chaves, eu estou dizendo aplique esse comando a todos os elementos do site. Então eu vou digitar aqui padding 0 e margem 0. E se eu salvar agora, viu que o site ficou todo justinho agora? Não tem mais margem que a gente não esperava, não tem mais padding que a gente não esperava. Dessa forma, o nosso site fica muito mais confortável, não apenas visualmente, mas fica muito mais confortável para a gente criar nossos elementos e personalizar eles agora. Porque agora não tem essas propriedades aleatórias aparecendo e atrapalhando. Então, deixa eu tirar aqui o background color brown, tirar também o background color violet. Na verdade, vou deletar, né, o parágrafo, porque a gente não está utilizando parágrafo aqui. Então, aqui estou com os meus links no topo. Porém, esse header ainda está muito simples. Então, vamos ver alguns headers de grandes marcas, grandes empresas, para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. Americanas, Magazine Luiza. Então, aqui estamos com a Magalu, Magazine Luiza e Americanas. E você já pode perceber um padrão. Todos eles têm uma logo aqui na esquerda, depois um menu de busca e depois uns botões aqui, que são links também, tá? Você pode ver aqui no cantinho da tela. Quando eu boto a setinha, você vê que aparece um link lá. Vamos ver se eles estão utilizando o âncoras mesmo para fazer esses links. Não, então sim, estão usando âncoras. Só que estão com um monte de elementos dentro de outros elementos aqui. Mas são âncoras também. Então, só para vocês saberem, tá, pessoal? A gente também pode usar imagens dentro de âncoras. A gente vai aprender a colocar imagens daqui a pouco. Mas vamos focar em conseguir uma logo pra gente, né? Que a gente não tem. Como vamos conseguir? É só irmos no site Flatcom. Aqui no Flatcom, você encontra todo tipo de ícone gratuitamente para usar no seu site. A única coisa que você precisa fazer, e é uma coisa que a gente vai ensinar depois, é caso você use algum desses ícones aqui para fins comerciais, ou seja, para um site que você vai vender, lá no seu código, ou se você estiver usando alguma outra ferramenta, né, tipo além de código, se você estiver utilizando o WordPress ou qualquer coisa para criar um site, você coloca uma listazinha com referência aos autores dos ícones utilizados, embutido lá no seu código mesmo, ok? Mas a gente vai ver isso posteriormente. Então vamos digitar aqui Z para pegar um ícone em Z, visto que nós estamos nas index. Vou clicar no ícone que eu quero, vou aqui em PNG e escolho um tamanho do ícone. Como a gente não quer uma coisa gigante para não ficar ocupando muito da tela e nem uma coisa minúscula para ficar invisível, vamos pegar um ícone aqui com mais ou menos 64 pixels. Eu escolhi o tamanho, agora eu vou clicar em Free Download. Então, vou copiar aqui. Opa. Copiei ele e agora eu tenho que colar ele na mesma pasta onde está o nosso programa. Vou até renomear o nome dele para Z. E agora vamos aqui. Então, ó, você pode ver que o VS Code já até percebeu que a gente está com o Z aqui. Então, no meu cabeçalho, eu vou colocar antes dos meus links a tag img, que vem com a propriedade src. A propriedade src, muito parecida com o href, serve para você fazer referência a arquivos externos. Mas qual a diferença entre elas? Href quer dizer hiperreferência. O que é uma hiperreferência? É um link entre o seu arquivo e um arquivo externo que tem o propósito de você acessar aquele arquivo externo, tipo pegar o arquivo inteiro e ou utilizar as informações dele ou abrir uma página. Então, por exemplo, você vê que o nosso link aqui, ele tem href para o CSS. E o que ele está fazendo? Ele está pegando todos os dados do CSS e está utilizando ele como um arquivo completamente externo ao nosso HTML. Então é quase como que ele estivesse injetando o CSS no nosso site e fazendo com que tipo o nosso site seja composto de duas páginas e não uma só, uma página HTML e uma página CSS. Aqui no Nave, você vê também que eu posso fazer uma referência, como a gente já viu nas outras aulas, a arquivos HTML externos, que nesse caso, ele vai abrir o arquivo HTML também inteiro, como sendo uma nova coisa na tela.
Já o SRC, ele é diferente. Quando você usa SRC, você está pegando uma coisa de fora também do seu site, mas injetando dentro do site como sendo um pedacinho dele. Então, aqui no CSS, ele está abrindo um documento. Mesmo que o CSS esteja afetando o meu HTML, a gente chama essas páginas de documentos. Então, ele é todo um outro arquivo, ele é praticamente um outro programa. O CSS é quase um outro programa, assim como o index.html é outro programa. Mas aqui no MGSRC, a gente está pegando uma imagem e passando ela como um pedacinho desse nosso programa. Então, no caso do CSS ali, mesmo que ele esteja sendo utilizado no nosso index, ele funciona como sendo um outro programa, uma outra página, um outro arquivo, uma outra planilha. Já essa imagem aqui, ela é uma imagenzinha, um pedacinho que está sendo inserido no nosso site. Então é por isso que algumas propriedades vão utilizar, alguns elementos vão utilizar href e outros elementos vão utilizar src. Normalmente o src se refere a elementos que vão ser embutidos no seu site. Agora veja só, beleza, eu coloquei a imagem e tudo que ela fez foi fazer o meu cabeçalho ficar gigante. O motivo pelo qual o cabeçalho está gigante, a gente não está vendo nada, obviamente, é porque a imagem ela é da cor preta e o nosso plano de fundo também é preto. Então vamos aprender uma propriedade que eu gosto muito do HTML, do CSS, que é a propriedade filter. Mas veja só, uma coisa muito importante aqui. É relevante, extremamente relevante, que o seu código seja organizado. Pessoal, a gente vai mexer com código, isso é uma coisa super complexa. Então o seu código tem que constantemente estar bem organizado e muito bonitinho. Então tá vendo aqui que eu deixei um espaço desnecessário? Isso aqui consome memória do computador. A gente quer fazer o máximo de economia de memória possível e o máximo de organização possível. Se no meu HTML eu estou criando a estrutura do site e o meu CSS só serve para pintar o meu site e embelezar ele, então é relevante que o CSS também no código siga a mesma estrutura. Então aqui tem header. E agora eu posso ter criado a imagem depois de ter criado os links, mas na minha estrutura ela está aqui antes dos meus links. Então eu vou colocar o meu IMG antes dos links também, porque assim quando eu estiver procurando, quando meu arquivo estiver com 20.000 linhas, eu estiver procurando alguma coisa aqui, assim que eu encontrar no HTML, eu sei que ela vai estar por volta da linha 5.000 também no meu CSS. Eles vão estar mais ou menos na mesma posição. Então, a nossa IMG, vamos usar a propriedade filter. A propriedade filter, ela, ao invés de receber números ou uma palavra de cor igual aos outros elementos, a gente passa alguns desses outros comandos. Então, ele é um comando com outro comando por dentro. E no caso, a gente quer o comando invert, para inverter a cor, que pode receber um valor 0, e aí ela não inverte nada, ou o valor 1, e aí ela inverte a cor do nosso elemento. Então agora a minha imagem, que era preta, acabou se transformando em uma imagem branca. Mas ela ainda está um pouco grandinha. Vamos diminuir um pouco o tamanho dela. Colocar width 50 não, 32 px, que é metade do tamanho atual de 64 px. Pronto, ficou um pouco menor, mas ficou pequeno demais. Vamos subir aqui para 36 px, talvez. Que tal 44 px? Pronto, tá com um tamanho bem legal. Pessoal, o que quer dizer width? Width quer dizer largura. A gente tem a propriedade width para largura e a propriedade height para altura. Height se escreve assim. Só que, para imagens, só basta você mexer ou no width ou no height. Não é muito relevante mexer nos dois, porque quando a imagem ela aumenta um, ela já aumenta o outro para se encaixar. A gente chama isso de responsividade. Então, geralmente, quando você tenta aumentar uma imagem, ela se aumenta por todos os lados. Então, se eu botar aqui 404 px, você vai ver que aumentou a altura também, não só a largura. Do mesmo jeito, se eu pegar esse px e botar aqui na altura, mesma coisa. Então, geralmente, imagens elas são responsivas e elas aumentam por igual. Então, vou mexer só na largura dela. Ficou aqui com 36 px. Mas agora, vamos começar a brincar com o que a gente realmente quer mexer, que é com displays. A gente já viu, falando de forma breve, algumas aulas sobre os displays, certo? Que a gente tem displays inline, displays block. Só para refrescar um pouco a memória de vocês, se você cria elementos no HTML e o elemento se estica até o final da tela,
esse elemento é do tipo block. E geralmente, elementos do tipo block, ó, se eu botar vários headers aqui, elementos do tipo block se empilham em cima um do outro. Tá vendo que os meus headers estão tudo um em cima do outro? Eles se empilham porque como eles ocupam 100% do espaço lateral, não sobra espaço para ir outro elemento lá. Então, eles acabam empilhando-se uns aos outros. Professor, e se eu botar o meu header para ficar com menos espaço? Então, width 50%. Mesmo assim, eles ainda não vão ficar uns ao lado dos outros. Elementos block, eles já tiram todo o espaço lateral para não caber outro elemento lá do lado, e ele também se empilha por padrão. Então, mesmo que você diminua o tamanho dele, ele não vai deixar de se empilhar. Mas, professor, você falou que é por causa que ele se estica até o fundo lá, agora eu removi metade. É uma questão um pouco mais histórica do HTML. A gente pode ver um pouco da história do HTML depois. Mas hoje em dia, mesmo que você, mesmo que o elemento tipo block não esteja ocupando 100%, eles se empilham um em cima do outro. Então, se um elemento por padrão, quando é criado, fica em cima um do outro, ele é do tipo block. O que isso quer dizer? É só isso. Ser do tipo block só quer dizer que ele fica empilhado. A gente usa essa nomenclatura só para facilitar. Enquanto isso, você vê que mesmo no código, os links tendo sido colocados um em cima do outro, eles estão ficando ao lado um do outro. Por quê? Porque eles são do tipo inline. Enquanto o tipo block tenta usar o máximo de espaço horizontal possível e se empilha verticalmente, os elementos do tipo inline são o completo oposto. Eles tentam usar o mínimo espaço possível e eles tentam ficar ao lado um do outro. Então, block se estica e se empilha. Inline se diminui e fica em filazinho. Ok? Vamos em frente. Essa questão de saber o que é inline e o que é block, ela é útil para você não ficar confuso caso um elemento esteja se comportando de uma forma que você não queira. Tipo, por que esse cara fica um lado um do outro, mas esse outro não fica? É por causa que alguns elementos são inline, outros elementos são do tipo block. Mas inline, block, o que isso quer dizer? Do que eu estou falando aqui? Tipo, onde é que eu sei, onde é que fica essa questão de inline? E se eu quiser fazer um elemento que é inline ficar block? Se eu quiser fazer um elemento block e ficar inline? Aí a gente vai utilizar a propriedade CSS chamada de display. Vejam só, quando você altera o display de um elemento, ele começa, opa, deixa eu tirar 50% aqui, ele simplesmente esquece aquilo que ele era normalmente e vira outra coisa. Então, eu coloquei meus links para ficarem no tipo block, ou seja, display block, e agora eles estão empilhados um em cima do outro normalmente. Do mesmo jeito, se eu for aqui no meu header e colocar display inline, você vai ver que ele se reduziu e ficou só do tamanho da imagem. Mesmo que os elementos dentro dele estejam se esticando, elementos do tipo inline realmente não aceitam ser aumentados. Eles sempre tentam ficar com o mínimo espaço possível. Agora, por que eu mudaria um elemento de inline para block e de block para inline? E, sinceramente, existem casos e casos, mas raramente você vai fazer isso. O que você realmente vai fazer é mudar o display dos elementos para flex. Flex é uma das coisas mais importantes do HTML e CSS. O que é o display flex? Bem, como o nome sugere, flex de flexível. Enquanto que o block ele sempre fica em cima dos outros elementos, e enquanto que o inline sempre fica ao lado, você pode ter um elemento que tem display flex e fica empilhado, e outro elemento que tem display flex e fica ao lado um do outro. Ok, vamos lá definir o display flex? Ainda não. O display flex funciona muito diferente do block do inline. Veja só, a nossa IMG é do tipo block. A nossa âncora é do tipo inline. O nosso header é do tipo block também. Você percebe que cada elemento é de um tipo. Então, talvez a gente pensaria, para utilizar o display flex, eu vou colocar display flex na minha imagem, vou colocar display flex na minha âncora, e aí eles vão ficar mais flexíveis. Mas aí que eu vou puxar a atenção de vocês para uma coisa que a gente falou em algumas aulas atrás, que o HTML é uma linguagem onde você está programando um monte de caixa.
HTML é que nem brincar de Lego, é você colocando uma peça aqui, outra peça acolá para organizar a interface do teu site ou os visuais do teu jogo. Só que, enquanto até agora a gente estava utilizando comandos que mexem diretamente nos elementos, o DisplayFlex ele realmente reforça essa ideia de caixas organizadoras. Quando você vai usar DisplayFlex, você não afeta apenas o elemento que está recebendo o DisplayFlex, mas você principalmente afeta os elementos que estão dentro dele. Como assim, Iago? Não está fazendo sentido. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, está vendo o nosso header? Lembra que eu falei também nas outras aulas que existem certos elementos que visualmente eles são a mesma coisa, mas cada um serve um propósito diferente? Eu falei para vocês a diferença do header. O header foi criado com o propósito de ficar em cima do site. Mas agora vamos falar sobre o que todas as caixas, ou seja, todos os elementos que têm abertura e fechamento têm em comum, que é a capacidade de receber outros elementos dentro dele. Veja o nosso header, por exemplo. Ele tem uma IMG dentro dele e ele tem um nav dentro dele. E esse nav, por sua vez, possui 3 links aqui. Então, quando a gente for utilizar o DisplayFlex, como eu falei, a gente não vai usar o DisplayFlex na imagem ou no nav para modificar eles. A gente vai utilizar o DisplayFlex no header. Mas por que o header que vai ser modificado para mexer na posição do IMG e da nav? Aí vem o conceito de caixa organizadora. Aposto que você deve ter armário em casa, certo? Veja bem, o seu armário é um conjunto de várias caixas organizadoras que têm prateleiras e divisórias. E essas prateleiras e divisórias que são colocadas em lugares específicos definem para onde vai cada item de dentro do seu armário. Então, por exemplo, se você tiver aqueles armários que ficam na parede e você está com as suas panelas dentro daquele armário, certamente, se você tentasse colocar as panelas naquele mesmo local que elas estão agora, só que sem o armário, elas simplesmente iriam cair no chão, porque elas não vão flutuar. Então, o DisplayFlex ele é feito para transformar essas caixas, transformar esses containers, certo? Essas, esses objetos nossos, esses elementos aqui, em armários, por assim dizer. Eu vou usar DisplayFlex no header para definir a estrutura interna dele, onde que a imagem pode ir, onde que o nav pode ir. Ele existe para você organizar as coisas. Então, se você é uma pessoa bem organizada e tem caixas organizadoras na sua casa, como guarda-roupas, é, qualquer tipo de caixa, caixote, baú, mala, você sabe que você não simplesmente organiza seus objetos, tipo, eu vou botar a panela aqui, eu vou botar a panela acolá, mas você segue as limitações da caixa. Se a caixa é maior, cabe mais coisa, se a caixa é menor, cabe menos coisa. Se você tem um porta-joia, você bota cada tipo de joia em uma mini divisão de dentro daquela caixa. Então, vamos colocar aqui DisplayFlex, nosso header, e transformar ele nessa caixa organizadora. Imediatamente, você vai ver que ele já deu uma organizada. Ele já colocou os itens um ao lado do outro. Quer dizer que ele transformou a nossa imagem em display block? Não. Em display inline? Não. Quer dizer que ele transformou os nossos links em um display inline mais poderoso que ficou ao lado do block? Não. No momento, ele transformou todos os elementos internos dele, no caso do nosso header, né, transformou todos os elementos internos dele em elementos flex, ou seja, ele virou um armário e tomou posse dos elementos. Está dizendo, agora esses elementos vão se posicionar baseado naquilo que eu defini. Então, por exemplo, se eu quiser mover esses elementos ao longo do meu eixo horizontal aqui, né? Eu vou digitar Justify Content, por exemplo, e colocar Center. Salvei, está centralizado. Flex End, salvei, está no final do flex. Por que flex end? End quer dizer fim. E flex está se referindo ao elemento que recebeu flex. Então ele está ficando no final do meu header. Se eu colocar, porém, flex start, ele coloca os elementos no começo. E esse já é o padrão, tá? Se eu apago aqui, você vê que os elementos estão no começo. Agora, e se eu quiser mover eles um pouco horizontalmente? Por exemplo, se eu quiser deixar o meu header um pouco mais gordinho, então height, colocar aqui 100px. Você está vendo que, além da minha imagem se esticar aqui, que é uma coisa que acontece com todos os elementos flex, tá? Quando eu coloquei o meu header para ficar flex,
tanto minha imagem quanto minhas âncoras não, né? Quanto o meu nav. Lembrando, o flex ele não está afetando as âncoras. O flex está afetando a imagem e está afetando o nav. É só que as âncoras estão dentro do nav. Então, para onde o nav for, as âncoras vão junto, certo? É tipo um tapoerzinho com outros tapoeres menores por dentro. Quando você movimenta no armário, você movimenta tudo porque eles estão lá dentro. Então, o que acontece? Os meus elementos ali viraram elementos flex. E elementos flex, eles têm alguns comportamentos esquisitos, onde quando o flex aumenta ou diminui, eles tentam se esticar às vezes. E para prevenir esse esticamento, é que a gente vai mexer na próxima propriedade, chamada de flex, align items. Ué, eu apaguei o justify content. Justify content, deixa ele aqui, flex start. O que é a propriedade align items? Ela é o que define o posicionamento dos nossos itens verticalmente. O padrão dela é a propriedade stretch, que quer dizer esticar. Mas a gente quer a propriedade center, que centraliza eles e assim eles não ficam esticadinhos. Agora, claro, você poderia simplesmente querer que os elementos fiquem flex start, para eles ficarem lá em cima. Você pode querer que eles fiquem no final, flex end, para eles ficarem lá embaixo. Você pode simplesmente não querer mexer no line items. Aí o que aconteceria? Bem, como agora o display da minha IMG é um display flex item, eu posso colocar align self, que quer dizer alinhar a si mesmo, e colocar centro para ela ficar no centro, flex start para ela ficar lá em cima, ou flex end para ela ficar lá embaixo. Geralmente eu não uso align self porque eu normalmente uso align items para centralizar meus itens mesmo. Então, veja só uma diferença, porém, entre o padding e o height. Você vê que o meu header está com height 100px. Mas, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, padding 100px, você ia ver que ele pegou um monte de tamanho aqui e ele já centralizou meus itens. Meus itens não estão de fato centralizados. É só que todo esse espaço, por mais que pareça espaço vazio, ele está sendo preenchido pelo padding, que é um enchimento. E o padding está empurrando as coisas de dentro do meu elemento para o centro. Por isso que fica parecendo que ele está centralizado, mas não está. E ficou horroroso, né? Para centralizar teve que usar esse espaço todo. Então, ao invés disso, a gente coloca height, que diferente do padding, enquanto que o padding ele está, que nem a gente deu o exemplo mais cedo, colocando um monte de isopor para encher a minha caixa, o height está de fato pegando uma caixa maior. Ele está definindo essa caixa como tendo 100 px de altura, de fato. Ou seja, minha caixa que antes tinha só o quê? Tava só com 32 px de altura, agora eu defini, não, eu quero que o header ele tem aí 100 px de altura. Então agora ele tem 100 pixels de espaço para eu poder mexer meus elementos para todo lado. Tanto que, ó, para você ver, padding, vou colocar aqui 100 px, vou colocar aqui align items, flex start. Vê que eles continuam lá no meio. Center, continuam no meio. Flex end, continuam no meio. Por quê? Porque o padding não deu espaço, ele deu enchimento. Já com o height, foi para o final, foi para o início, foi para o meio. Mas a gente não quer 100px, né? Isso é muito. Vamos colocar aqui apenas uns 60 e ficar feliz. Pronto, muito bom. E agora vamos separar nossos elementos, porque está tudo juntinho aqui, mas se você ver lá no, por exemplo, no site da Flatcom, a marca fica aqui, mas tem um espaçamento. Então, lembrando, tá? A gente está se baseando em grandes sites porque você precisa fazer sites que o povo gosta de comprar neles. Então você sempre pega inspiração de outros sites quando fazer seus próprios sistemas. Então, Justify Content, eu não vou botar Flex Start, mas eu vou botar aqui Space Between, que quer dizer espaço entre. Lembrando, Align Items organiza nossos itens verticalmente. Justify Content organiza nossos itens horizontalmente. Space Between quer dizer espaço entre eles. E o que está acontecendo? O meu navegador está tentando botar o máximo de espaço possível entre esses elementos aqui. Então eles estão bem no cantinho, mas eu não quero que eles fiquem no cantinho. Eu quero um pouquinho de enchimento aqui do lado. E é nisso que entra o padding. Então vamos botar aqui um padding, colocar 10... Não, enchimento vertical nem precisa, verticalmente está ótimo.
Então, o padding pode receber um número, dessa forma ele vai colocar preenchimento embaixo, esquerda, em cima e direita, ou eu posso colocar 0 no primeiro número e colocar, por exemplo, 25 no segundo número. Dessa forma, eu estou colocando 0 preenchimento extra de altura e 25 de preenchimento lateral. Vou colocar aqui 50, talvez. Pronto, ficaram bem mais centralizados, mas 25 estava melhor. Estava mais bonitinho, estava mais chique. Agora, nossos links estão muito colados aqui. Se vocês verem, ó, aqui eles estão muito mais separadinhos. Então, como é que a gente separa? Ora, pessoal, a gente acabou de descobrir uma técnica para separar. Então, vamos agora ter uma mini caixa organizadora dentro de uma caixa organizadora. Aqui está o meu header bem definido. Ele definiu o posicionamento da imagem e o posicionamento do meu nav. Lembrando, esses links aqui, esses textos estão dentro da tag A e as tags A estão dentro da tag nav. Ok? Então, para que eu possa agora fazer com que elas sejam modificadas, não adianta eu mexer no header, porque o header só mexe em quem está diretamente dentro dele. A gente chama de quem é filho dele. Então, tá vendo que a IMG está diretamente dentro do header? Então, ela é filha do header. Mas a âncora, ela não está diretamente dentro do header. Não, a âncora está dentro do nav e o nav está dentro do header. Então, as âncoras são netos do meu header. Nesse caso, o display flex dele não afeta elas como a gente gostaria. Então, seguindo a ordem do site, primeiro header, depois MG, depois nav. Então, primeiro header, depois MG, depois âncora, nada disso, depois nav. Vamos colocar aqui no nav display flex, justify content, space between. E agora, se você olhar bem, ué, Iago, não funcionou. Por que funcionou no header, mas não funcionou no nav? O segredo está no que eu falei daqui, agora há pouco. O meu header, que está com display flex, está tentando fazer o máximo possível para espremer esses elementos ali no canto. Inclusive, está espremendo o nav. Olha só, se eu pintar o meu nav aqui, background color, yellow. Olha como ele está apertado aqui. Então, eu preciso definir um tamanho para o nav para que o header possa dizer, ah, ok, eu não vou espremer esse cara além disso aqui. Então, eu vou colocar aqui width, largura, colocar, por exemplo, 300 px e tcharam. Agora o meu nav está dizendo para o header, ó, me espreme, mas não demais, não me deixa menor que 300 px. E agora funcionou o comando justify content. Por quê? Porque agora tem espaço para colocar entre os meus links. E pessoal, esse lance de coloca a caixa dentro de caixa, justifica, alinha, justify content, align items, isso é 50%, 60%, 70% do HTML. Porque vê esse site aqui, ó. Então a gente tem aqui um header com área de nave, está utilizando um espaçamento entre eles aqui, ó, outro espaçamento aqui, espaçamento, espaçamento, espaçamento. Então, flex está comendo solto aqui. Aqui também, flex para todo lado. Flex entre cada uma dessas imagens. Flex aqui para definir, flex para cá. Então, não tenham medo do flex, e essa é uma coisa que você tem que treinar bastante, por causa que o flex simplesmente é o que tu usa para organizar tudo. A gente também tem grid e algumas outras coisas, mas se você entendeu o flex, você entendeu todos, ok? Então veja e reveja esse vídeo quantas vezes você tiver que ver e rever para você poder organizar os elementos, ok? Então essa é a primeira parte do vídeo e agora a gente vai aprender uns efeitozinhos e então, por final, vamos aprender uma coisa bem mais complexa que vai ser responsável pela atividade de casa de vocês. Nosso cabeçalho está bonitinho, né? Mas veja, não sei se vocês estão conseguindo notar, mas aqui acende quando eu passo setinha em cima. Tem efeitos, ó. E o nosso site está precisando de uns efeitos também. Como é que eu faço isso, pessoal? É bem simples. Agora a gente vai parar de mexer em caixa organizadora e vamos de novo mexer nos nossos elementos individualmente. Para eu fazer com que um elemento tenha um efeito visual em cima dele, um efeito quando a setinha passar por cima, a gente vai mexer na hover daquele elemento. Então eu vou digitar A. Ué, Iago, mas o A já não está aqui? Calma lá. Esse aqui é o estilo do meu A normalmente. Agora eu vou mexer no estilo dele quando alguém passa a setinha por cima. Então A, dois pontos, hover, está dizendo, ó, o que tiver dentro dessas chaves tu vai aplicar quando passarem a setinha em cima do A. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, background color, white. Então, quando passar a setinha por cima do meu A, o plano de fundo vai ficar branco. Vamos ver? Deu certo. Só que o texto sumiu, né? Por que que o texto sumiu?
Ora, bolas, porque o texto é branco, eu botei o plano de fundo para ficar branco. Então, bora botar o texto para ficar preto quando passar a setinha por cima. Color black. Aí, ó, agora ficou um pouco mais estiloso. Mas meus botões estão muito pequenos. Eu quero que eles fiquem um pouco mais gordinhos aqui, sem nenhum problema. Vamos talvez aumentar a altura deles, colocar uns 40 px. Estamos tendo um problema aqui. Meu botão está pulando. Por que será que ele está pulando? Bem simples também, pessoal. É porque eu coloquei para ele ficar com 40 px só quando eu passar a setinha. Então aqui ele não está 40 px. Quando eu boto a setinha agora, aumenta. Não aumenta, aumenta. Então é só eu botar a altura para estar como um padrão. Tipo, mesmo que visualmente aqui não dê para ver que está 40 px, agora quando eu boto setinha, ele só fica branco porque ele não está alterando a altura dele. Mas vamos aumentar um pouco também a largura deles. Então, width, colocar uns 100 px. Tá mais legal. Só que, né, os botões não estão tão centralizados quanto eu gostaria. Então, o que é que eu vou fazer? Display flex, align items center, justify content center, para centralizar o texto dele. Olha como ficou legal. Mas está muito quadrado ainda. Vamos arredondar um pouco as bordas. Border radius, 8 px. Aí tá mais redondinho. Mas tá muito de repente, ele só fica branco do nada e depois some. Vamos colocar aqui transition, que quer dizer transição. Transição quer dizer que cada vez que alguma coisa fizer o seu botão mudar de aparência, por exemplo, quando a setinha estiver por cima, ao invés de ser imediato, role ao longo de um tempo. Então, por exemplo, eu posso colocar um S, que quer dizer meio segundo, um segundo, melhor dizendo, e ó como é mais suave agora. Então, quando eu coloco a setinha em cima, ele se transforma, mas quando eu tiro, ele volta para o padrão dele. Leva um segundo. Ó que chique. Mas, Iago, meus botões ainda estão muito colados. Vamos dar um pouco mais de espaço entre eles? Bem, como cada botão agora tem 100 px e o meu nave só tem 300 px, então eles estão colados por causa disso. Se eu botar aqui talvez 400 px, agora não estão tão colados. Porque tá tendo aí mais ou menos 33,33333 pixels de distância entre eles. Você também pode fazer com que a tradução seja um pouco mais rápida, colocando, por exemplo, 0,5 segundos, ou seja, meio segundo. Ó, mais rápido. 0,3. Aí vai de você. Você também pode fazer, por exemplo, aumentar a fonte, font size 30px. Quando botar setinha, tcharam. E ela também aumenta e diminui lentamente. Legal, né? Então, assim o nosso site agora tem efeitos. Por exemplo, posso fazer isso com a nossa logo também. Então, por exemplo, IMG hover, né? Opa, hover. Colocar para desinverter o filtro. Filter 0. E colocar background color white. Ou seja, vai ficar com a minha imagem preta e um plano de fundo branco. Será que isso vai acontecer mesmo, pessoal? Olha só. Mas, mais uma vez, está muito colado. Então, vamos botar um enchimentozinho, talvez. Padding. 10px. Border radius 8px, para ficar redondinho as bordas. Olha que legal. Só que está tendo o mesmo problema. O padding só está começando a surgir depois que eu passei aqui em cima. Então vamos deixar o padding para já estar padrão na imagem, mesmo que quando ela estiver assim ninguém dê para ver. E aqui, ó, ela só se transforma. Mas vamos colocar uma transição, né? Transition 0.5s para ficar mais bonitinho. Olha que legal. Como seu site está ficando agora com os efeitos massa. Agora, pessoal, vamos para a última parte dessa aula. Se você olhar aqui no Flatcom, você vai ver que a gente tem esses links aqui. Mas tem esse último aqui que quando eu passo setinha, olha só, aparece um menu. Rapaz, por que será que isso aqui acontece? O nome disso é Drop Down Menu. Pode parecer difícil e eu não minto para vocês. Vai ser um pouco confuso em alguns momentos, mas vai fazer total sentido. Veja só que interessante. Para fazer um drop-down menu daquele jeito, não existe uma tag mágica que faça. A gente vai ter que usar raciocínio e o conhecimento que a gente já tem
para fazer aquilo funcionar. Deixa eu minimizar tudo aqui. Veja só, tem uma coisa que eu ainda não ensinei para vocês, que é mexer em um elemento baseado em especificidade. Veja só, esse comando CSS, não está mexendo no meu header. Ele está mexendo em todos e quaisquer headers que existam no meu site. Do mesmo jeito, IMG não está mexendo só na minha imagem aqui do Z. Não, ele está mexendo na tag IMG. Então, todas as imagens que forem colocadas no meu site seguem esse padrão. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, IMG. Deixa eu colocar aqui gatinho. Lembram que a minha imagem aqui de Z, ela tem aí mais ou menos 32 pixels de altura. Enquanto que essa imagem de gatinho aqui, ela tem 1435 por 600. Vou copiar o link. Você imaginaria que ela ficaria gigante no meu site, né? Mas, na prática... Ué, pera, eu copiei o link, não copiei o link da imagem. Copiar... Copy image link. Aqui. Copiei o link do site. Olha só, aquela imagem gigante está aparecendo pequenininha. Por quê? Porque esse comando aqui está sendo para todas as imagens. Então, eu preciso, às vezes, né, utilizar alguns comandos mais específicos do que desses comandos que vão mexer em todos os elementos do meu site. A gente pode fazer isso utilizando classes, utilizando IDs, que a gente vai ver nas próximas aulas, mas a gente também faz isso utilizando especificidade, que quer dizer o quê? Ao invés de eu colocar simplesmente img aqui, eu vou colocar header, img, header, img. E agora você viu que o meu Z continua pequenininho, mas essa imagem aqui está gigante. Por quê? Porque quando eu coloco header img, eu estou dizendo, olha, afete as imagens, use o código que está entre chaves nas imagens que estejam dentro de um header. E se você ver aqui, a gente tem essa imagem dentro do header. Mas essa aqui está fora do meu header, ela está solta no meu body. Então aquele código está afetando exclusivamente essa imagem aqui de cima e não a imagem de baixo. Está vendo? Por isso que ela está gigante. Ficou muito bem encaixada, por sinal. Então, pessoal, o que é que isso tem a ver com o menu que a gente vai fazer? É o seguinte, olha só que louco. Deixa eu tirar essa imagem daqui. Se você misturar especificidade com o comando específico, perdão, o especificidade com hover, que é o efeito de passar a setinha por cima de algo, a gente pode fazer uma coisa muito interessante, porque veja só. Aqui eu disse, faça isso com a imagem que está dentro do header. Faça isso com a imagem que está dentro do header. Mas olha só que louco que eu posso fazer. Eu posso fazer header dois pontos hover, ou seja, quando a setinha estiver em cima do hover, colocar aqui imagem, que vai ser o quê? A imagem que está dentro do header, enquanto a setinha vai passando por cima, pode ficar assim, height 500px, por exemplo. Opa, width. Então, nesse comando aqui eu estou dizendo, olha, quando eu passar a setinha em cima do hover, a imagem vai receber esse efeito. Viu que eu nem trisquei na imagem? Eu estou com ela aqui em cima, ó, do meu... Eu estou passando a setinha em cima do meu header. Mas está afetando a imagem que está dentro dele. Tá vendo? Então, por exemplo, eu poderia fazer com que ela ficasse com background color brown. Eu passei a setinha. Por que que ficou assim? Por que que ficou azul? Por causa que a minha imagem aqui ela está com o efeito de inverter. Então, mesmo que a cor preta, preta não, marrom deveria ter ficado nela, essa cor azul é o que acontece quando você inverte a cor marrom. E se eu passar a setinha agora em cima, tcharam, olha que legal. Por quê?
Porque eu coloquei que quando eu passar a setinha em cima do meu header, ele inverta a cor. Mas, professor, você também colocou para a cor ficar branca. Por que ela está ficando brown? CSS, Cascading Style Sheet. Planilha de estilização em cascata. O que que esse cascata quer dizer? Ele quer dizer que o comando que vem embaixo sobrescreve o comando que vem em cima. Então, mesmo que aqui eu esteja dizendo que quando eu passar a setinha em cima da minha imagem, que está dentro do header, ela fique branca, depois, isso aqui foi definido na linha 24. Porém, na linha 30, está dizendo que, em certas condições, né, quando a setinha estiver em cima do cabeçalho, a minha imagem deve ficar com plano de fundo marrom. E, mesmo que eu esteja com a minha setinha em cima da imagem, por causa que a imagem está dentro do cabeçalho, o HTML entende que a setinha também está em cima do cabeçalho. Então, como a setinha está em cima do cabeçalho e o efeito do cabeçalho foi declarado depois do efeito da imagem, então ele acaba pintando. Por quê? Porque está na linha 30 esse comando e esse aqui está na linha 24. Explicando novamente, ok? Para você não ter que voltar o vídeo. Se eu simplesmente fizesse isso aqui, ó, vou copiar e vou colar. Então, aqui é o hover da imagem. Quando eu passar a setinha na imagem, eu vou colocar aqui para a cor ficar rosa. Se eu passar a setinha aqui, você vê que mesmo que aqui eu tenha definido para ela ficar branca, quando passar a setinha em cima da imagem, ela está ficando rosa. Por quê? Por causa que eu defini aqui depois. Então, aqui está na linha 24, mas aqui está na linha 30 e a linha 30 ganha. E nesse caso aqui, por mais que seja parecido, aqui esse comando está dizendo quando a imagem que está dentro do header tiver com a setinha em cima dela, você faz isso. Quando a imagem que está dentro do header tiver com a setinha em cima dela, você faz isso. E aqui está dizendo quando a setinha estiver em cima do header, você pega a imagem e faz isso. Confuso, né? Eu sei, mas depois do tempo você acostuma. E por causa que quando eu boto a setinha em cima da imagem, quando. Opa, deixa eu salvar aqui. Quando eu boto a setinha em cima da imagem, ainda que a minha setinha esteja sobre a imagem, querendo ou não, ela também está em cima do header, por causa que a imagem está dentro do header. Sendo assim, como essa declaração aqui foi dada depois dessa, a minha imagem fica com a cor marrom, por causa que esse comando está vindo depois desse. Agora, como é que a gente vai fazer esse menuzinho aqui? É bem simples. Deixa eu remover isso aqui, né? Deixar direitinho. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos meus links aqui e vou disfarçar ele. Como assim? Esse link que a gente está aqui agora vai ficar dentro, opa, de uma outra caixa. No caso, de uma div. Professor, o que é uma div? Seguindo o conceito de caixas do HTML, uma div é apenas uma caixa, só que diferente do header, que tem que ficar no topo, do main, que tem que ficar no meio, e do footer, que tem que ficar lá embaixo, a div é uma caixa generalista, ou seja, ela não tem um propósito definido. Então, conforme o curso for avançando e você receber um desafio X, um desafio Y, um desafio Z, e não for te dito, olha, usa essa tag para esse desafio, basta você utilizar uma div, por causa que assim você não vai está deixando de seguir as regras impostas pelo SEO, que seriam as regras necessárias para o seu site receber uma boa pontuação, ok? Então, vamos agora seguir adiante. Já estamos com a nossa div aqui, e aí dentro dessa div, a gente vai criar outra div, onde a gente vai colocar vários links. Vamos chamar eles de ocultos. Então, vamos pegar aqui, oculto. Aí, veja só. Olha a loucura que a gente vai fazer aqui. A gente está com duas divs e a gente quer que elas funcionem de forma diferente. Essa primeira div aqui, a gente quer que ela seja visível, por causa que dentro dela está o link que a gente quer que apareça. Mas essa segunda div aqui, a gente quer que ela esteja oculta, porque a gente quer que só apareça ela quando passar a setinha em cima do link. Então, o que, que eu vou fazer?
eu vou colocar para essa div uma classe. O que é uma classe? É um nome específico para ela. Então, eu vou chamar ela aqui de div oculta. E aqui nessa div, eu vou chamar ela de div normal. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou aqui, deixa eu ver se tem um comando para div, não tenho. Eu vou aqui na minha div normal. Para você selecionar um elemento pelo nome pelo próprio elemento, você coloca A. Para selecionar ele pelo nome da classe, você coloca ponto e coloca o nome. Div normal, deixa eu pintar ela aqui, background color, red. É ela aqui, ó. Ela que está aparecendo. Mas, vamos pegar agora a div oculta, background color, pink. Ela está aqui. Então, div oculta, a gente vai colocar display none, para ela não aparecer. Opa, display none, né? Desse jeito, ela vai estar constantemente invisível, né? Tá, se a gente for no nosso site aqui, ó, tá invisível. Deixa eu tirar o vermelho aqui da div normal. Aí, na verdade, eu vou deixar o vermelho. Aí, vou tirar esse display none, que é aqui que tá, né, o truque. A div normal, ela tem que ser display flex, com flex direction column. E a div oculta, ela tem que estar desprendida da minha div normal. Por quê? Porque como você pode ver aqui, ó, tá bugando completamente meu cabeçalho, essa div colocada ali do nada. Porque a gente tava com um monte de coisa aqui no meu nav bem definidinho, e agora tá tudo confuso, ó. Meu nav tá com display flex, tá com flex direction aqui, row, para você ver. Mesmo com flex direction row, fazendo tudo ficar do lado, aquela minha div tá bugando tudo. Então o que que a gente vai fazer? Vamos pegar a minha div oculta e vamos colocar na propriedade position, colocar absolute. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que até agora todos os meus elementos aqui, ó, eles seguem o padrão da gradezinha dele. Mas um elemento com position absolute, ele é um elemento que tipo, ele tá largado aqui que nem uma borboleta, nenhum outro elemento interage com ele. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui a posição dele, left, 0, ele vem aqui pro lado e ele não mexe nada. Se eu colocar aqui top 200px, não mexe com ninguém. Se eu colocar aqui 150px, ele está voando solto, então ele se desprendeu da grade no meu HTML, ele não interage mais com os outros elementos. Então o que a gente vai fazer? A div normal também vai receber um position, chamada de relative. Por quê? Porque quando um elemento recebe position absolute, ele imediatamente tenta procurar algum elemento ao qual se prender. Quando ele não encontra nenhum elemento que seja pai ou avô dele que tenha position relative, ele imediatamente se prende no HTML. Por isso, quando eu coloquei left 0, ou seja, esquerda 0, ele foi para o máximo possível da esquerda aqui. Mas agora, como a div que contém ele, que é chamada de div normal, está com a posição relativa, então esse cara aqui vai se posicionar apenas em relação a essa div, ainda assim sem afetar ninguém. Então, eu vou colocar left 0 e eu vou colocar aqui top 20px, 40px. Pronto. Aí eu vou colocar aqui background color black. Colocar aqui um border radius 8px, para ficar bem redondinho. E agora eu vou tirar aqui a cor dele e vou colocar minha div com display none. Aí o que acontece? Eu vou fazer aqui div normal hover, ou seja, quando eu passar a setinha em cima da div normal, pegue a div oculta e faça display flex. Ou no caso display block, né? Que é uma div display block. E aí agora ela aparece. Quando eu boto setinha em cima do link, aparece a minha lista com os outros links. É assim que se faz o drop-down. Então, revendo a lógica do drop-down, bem simples. Eu pego um elemento aqui, que é a minha div normal, que está contendo o meu link. Vou até apagar isso aqui, ó. Div normal com o link, você vê que o link ele continua perfeitamente normal. Por quê? Porque a div é só uma caixa, ela não coloca nenhuma modificação no meu link. Então, por mais que para mim, vendo o código, a minha âncora esteja dentro dessa caixa, ela é uma caixa invisível, então visualmente não mudou nada. E aí eu coloquei essa outra caixa aqui, que tem esse monte de coisa dentro dela.
Porém, ela também é uma caixa invisível, igual essa outra caixa, com nada demais. E eu coloquei ela, né, quando ela não está oculta aqui, ela fica aqui embaixo por causa que o position está desgrudando ela do menu e deixando ela solta para poder posicionar ela melhor. No futuro vocês vão entender por que, que aquela div ficou atrapalhando todo o código ali, tá? Mas ela está solta aqui, está posicionada aqui embaixo. E agora eu vou colocar ela para ficar oculta. Display None. E eu fiz o que? Que quando eu passar a setinha em cima da minha div normal, ou seja, que ela só recebeu o nome div normal, ela faça com que a div oculta apareça. E é assim que a gente faz um menu drop-down. Então, pessoal, boa sorte com a atividade de vocês, onde vocês vão fazer drop-downs e coisas do tipo. E até mais.